Santo do dia, São Lourenço, 10 de agosto. Hoje, no Santo do dia, vamos conhecer a história de um dos grandes mártires da Igreja primitiva, São Lourenço, celebrado pela Igreja no dia 10 de agosto. São Lourenço foi diácono da Igreja de Roma e estava entre os 7 diáconos que auxiliavam o Papa Sisto II. Sua missão era de responsabilidade. Além de auxiliar nas celebrações e na distribuição da Eucaristia, Lourenço cuidava dos bens da Igreja e principalmente das obras de caridade. Ele tinha uma preocupação especial com os mais necessitados, pobres, órfãos, viúvas e os doentes. Mas aqueles eram tempos difíceis para os cristãos. No ano de 257, o imperador romano Valeriano iniciou uma violenta perseguição contra a igreja. As reuniões cristãs eram proibidas, as catacumbas foram fechadas e muitos líderes da igreja foram perseguidos e até mortos. Em meio a essa perseguição, o Papa Sisto II foi condenado à morte juntamente com 6 diáconos. Segundo a tradição, pouco antes de morrer, o Papa pediu a Lourenço que distribuísse aos pobres os bens da igreja, para que não fossem confiscados pelos perseguidores. E Lourenço obedeceu. Ele reuniu os recursos que estavam sob seus cuidados e os entregou aos mais necessitados. Também protegeu os livros e objetos sagrados da igreja. Então, o governador romano exigiu que Lourenço entregasse os tesouros da própria igreja. E foi justamente nesse momento que o diácono demonstrou a força de sua fé. Lourenço reuniu diante do governador uma multidão de pobres, cegos, órfãos, viúvas e até doentes, e apresentou aquelas pessoas dizendo: eis aqui os tesouros da igreja. A resposta enfureceu o governador. Lourenço foi então condenado a uma morte cruel. Segundo a tradição, ele foi amarrado sobre uma grelha e submetido ao fogo. Mesmo diante de um sofrimento terrível, ele permaneceu firme na fé. São Lourenço morreu no dia 10 de agosto de 258, entregando sua vida a Deus e, segundo a tradição, rezando pela cidade de Roma. Seu testemunho atravessou os séculos. A história de São Lourenço nos ensina que os verdadeiros tesouros da igreja não são riquezas, objetos ou bens materiais. O verdadeiro tesouro está nas pessoas, está naquele que sofre, naquele que precisa de ajuda, naquele que muitas vezes é esquecido pela sociedade. E São Lourenço nos mostra que a fé verdadeira não fica apenas nas palavras, ela se transforma em caridade, coragem, serviço e entrega. Quando enfrentarmos as tempestades da vida, podemos olhar para o exemplo desse grande mártir e lembrar: Deus nos dá força para permanecermos firmes, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que São Lourenço interceda por nós e nos ensine a enxergar Cristo no rosto daqueles que mais precisam. Façamos também a nossa parte na construção do reino de Deus. Onipotente Deus, vós que concedeis ao vosso bem-aventurado mártir São Lourenço a força para triunfar diante dos tormentos, concedei também a nós a graça de vencer as chamas do pecado. Dai-nos a sua coragem para enfrentar os perigos, sua perseverança diante das dificuldades e sua fé para entregar completamente nossa vida e a nossa alma em vossas mãos. Que, seguindo a exemplo de São Lourenço, saibamos amar os pobres, ajudar os necessitados e reconhecer nos irmãos que sofrem os verdadeiros tesouros da igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que precisam de força para continuar.
Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal de Santo Cast, ativa o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem e escreva nos comentários seu pedido de oração. Que São Lourenço interceda por nós e nos ajude a permanecer firme na fé, na esperança e na caridade. Deus abençoe você.